Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Aqui é do Rio de Janeiro e nós somos membros dessa chapa do Conselho Regional Local. Antes de passar as palavras para os nossos convidados e de apresentá-los, né, eu queria deixar uma saudação para aqueles colegas externos ao banco, colegas da luta sindical, do movimento intersindical que estão aqui nos prestigiando, e a gente agradece demais a presença de vocês aqui. Né? Nós vamos contar hoje com um evento que aborda as questões contemporâneas do serviço público, né? Como a reforma administrativa e o teletrabalho, né? Que sofreu aí com um grande impacto na pandemia, né? Nós vamos contar com 3 palestrantes aqui, né? Convidados: o Vladimir Nepomuceno, né? Nosso tradicional colega, já foi dirigente do DIEESE, do DIAP, né? Já atuou também na Secretaria de Planejamento do Ministério do Planejamento, né? Na qualidade de negociador de mesas salariais, e conhece bem, com profundidade, o movimento sindical, né? Na sequência, ele vai tratar da reforma administrativa. Na sequência, nós vamos ouvir o colega Wilson, né, Ribeiro, nosso colega do Banco Central, aposentado, que vai nos trazer aspectos também do teletrabalho. E, por fim, uma palavra do Pablo Painceira, nosso colega do DEMAP, também dirigente do Sinal, que também vai tratar da questão do teletrabalho, né? Vladimir, nós destinamos 20 minutos para sua fala, né? E você gostaria que em algum momento fosse avisado do tempo? Não, já deixei meu cronômetrozinho pronto aqui. Tá ótimo. Então, bem-vindo aí e boas falas para nós aí, Vladimir. Bom, eu que agradeço o convite, Pedro, e em teu nome eu cumprimento a todos os companheiros da Regional Rio do Sinal, companheiros que alguns eu já conheço há bastante tempo e outros a gente vem trocando figurinha durante essas lives que a gente tem feito agora durante a pandemia. Eu espero que a gente tenha boas coisas para falar, porque o tema não é bom. Quando a gente fala de reforma administrativa, o pessoal mais antigo deve lembrar que a gente já falou desse assunto, já discutiu, já revirou bastante isso há alguns anos atrás, durante o governo Fernando Henrique. Mas eu vou mais longe. Essa PEC, no dia que ela foi entregue ao Congresso, ela foi entregue à tarde, quando de manhã houve uma audiência pública, ou melhor, uma coletiva à imprensa. É que é tanta audiência pública que a gente confunde. Mas no dia da PEC ser entregue, foi feita uma coletiva com a imprensa e foi transmitida para todo mundo pela internet. Eu acompanhei, várias pessoas acompanharam. E aí eu acho que quem tiver interesse, é bom entrar no site do Ministério da Economia, que está lá o vídeo. E aí o secretário Caio Mário Paz de Andrade, que é o responsável no Ministério da Economia pelo encaminhamento da PEC 32 ao Congresso, ele já começa dizendo que esta PEC é a continuação da emenda 19 de Fernando Henrique. E ele não está errado. Só que ele tinha que dizer que as duas são continuação da reforma administrativa do período militar, onde surgiram coisas como estabilidade para poucos, a ideia de que quem deveria ter estabilidade é o grupo seleto daqueles que trabalham em atividades que são exclusivas do Estado. Tudo isso vem da reforma administrativa da década de 60, que virou projeto de lei no início dos anos 80 e virou a Lei 6185 de 1974. Ali surge pela primeira vez a ideia de cargos que exerçam atividades exclusivas de Estado. Ao contrário do que muita gente pensa, nem naquela, nem nenhuma outra lei existe regulamentação ou sequer citação a carreiras típicas de Estado, cargos típicos de Estado. Mas por que eu comecei por aí? Porque para lembrar o seguinte, desde a década de 60,
se a gente conseguir fazer uma vinculação, naquele período que estávamos aqui em ditadura, e o Chile estava entrando numa ditadura também naquele período, estava chegando na América Latina a turma da Universidade de Chicago com um projeto neoliberal, porque eles tinham chegado à conclusão de que a América Latina era o melhor laboratório para botar em prática. Então, a ideia era colocar em prática o modelo de Estado neoliberal na América Latina e no leste europeu, onde eles pretendiam fazer, sob a tese que seria divulgada de modernização, e acabou acontecendo depois da queda do Muro de Berlim, que, por sinal, faz aniversário hoje, a construção do Muro de Berlim, não a queda. Mas, enfim, o neoliberalismo chegou com a ideia de redução do Estado e de entrega de boa parte das atividades do Estado à iniciativa privada. O que a gente está vendo hoje é a continuação, e eu falo continuação porque algumas coisas começaram naquele período, foram avançando, outras não avançaram, seja por divergências com o governo militar, seja por outras situações, seja pelo que aconteceu na Constituinte, mas algumas coisas ficam. E, por exemplo, no governo militar, a ideia era por que carreiras que exerceriam atividades exclusivas de Estado teriam estabilidade e o resto não. Se a gente olhar a exposição de motivos da lei que jogou todo o restante do funcionalismo público para a CLT, o argumento deles é simples: facilidade de demissão, facilidade de rotatividade, diminuição do custo de pessoal, porque, por exemplo, eles citam isso no texto, um servidor CLT que tenha que ficar mais de 15 dias numa licença fica à custa do Instituto de Previdência, lá fora, geral. Não dá um centavo de prejuízo para o Tesouro enquanto despesa de pessoal, coisa que, com o regime jurídico único, isso foi desfeito. Mas a ideia era essa. A divergência dos neoliberais com os militares naquele momento é que os militares não concordaram com a entrega de tudo aquilo que os neoliberais queriam. Por exemplo, eles queriam desfazer as estatais que tinham sido herança do período Vargas da década de 50, tipo Eletrobras, Petrobras e outras. Desmontar, por exemplo, o BNDES. E aí a ideia não foi bem aceita porque os militares entendiam que aí eles perderiam poder. Mas, de qualquer forma, foi aproveitada a ideia na questão de pessoal, para poder demitir e contratar mais fácil. Isso facilitaria uma parte da elite brasileira que tinha já reclamado das mudanças que Vargas fez, de diminuir a presença e a influência dos patrimonialistas na administração pública. Na hora que você põe CLT, fica mais fácil, porque eles poderiam facilitar a entrada, mas aí faltava alguma coisa que facilitasse de verdade isso. E aí vieram duas coisas: contrato temporário e terceirização de serviços, começando por aquilo que eles chamavam de serviços que não tinham nada a ver com a administração pública, que ficou até pouco tempo. O Decreto-Lei 200, que começou o processo de descentralização da administração, permitiu isso. Os patrimonialistas adoraram. Se eu vou ter terceirização, eu boto quem eu quero. Se vai ter temporário, eu posso contratar quem eu quero. Então, já adianta bastante. Então, ficou CLT, temporário e terceirizado, e um grupinho pequeno que ficaria no Estatuto do Servidor. Só que a Constituinte atrapalhou essa festa. Botou todo mundo de volta dentro do Estatuto, dentro de um regime jurídico único, por esfera de governo, e nem era como os militares pensavam, que eles queriam dividir, inclusive, por poder. O que a Constituinte fez foi um regime jurídico único para os federais, pegando os 3 poderes, um para cada estado, também pegando os 3 poderes, e um para cada município, pegando os 2 poderes. Mas a Constituinte não conseguiu baixar a bola dos temporários e dos terceirizados, que continuaram. Resultado: quando veio o governo Fernando Henrique, eles voltaram com tudo que os militares tinham feito e tentando colocar aquilo que eles não conseguiram fazer durante o período militar. Por exemplo, aprofundou-se a participação de temporários, aprofundou-se a participação de terceirizados,
Tentou-se acabar com o regime jurídico único, não foi aprovado. Tentou-se tirar a estabilidade dos servidores e a ideia era manter exclusivamente para aqueles que exerciam atividades exclusivas de Estado. Também não passou. A emenda 19 foi aprovada com essas duas derrotas, mas eles tiveram uma vitória no governo Fernando Henrique. Foi a criação de organizações sociais, onde eu, ao invés de terceirizar um serviço, eu entregaria uma unidade inteira para ser gerida por uma organização social, uma entidade, em tese, sem fins lucrativos. E, a partir daí, bastava que os aliados do governo ou aqueles que estivessem a serviço do modelo neoliberal criassem rapidamente as suas instituições sem fins lucrativos e as candidatassem como organização social, ou OCIPs, né, que é um nome interessante, Organização da Sociedade Civil para o Serviço Público. Ou seja, criou-se mais uma figura, mas faltou alguma coisa. Eles não acabaram com o regime jurídico único, eles não acabaram com a estabilidade do conjunto dos servidores, não conseguiram voltar aqueles que não fossem exclusivos de Estado para a CLT. E isso foi retomado onde? Na PEC 32. Então, quando a gente fala que a reforma do governo atual, eu costumo dizer não, é a reforma no governo atual. Por quê? Porque ela começou lá atrás, ela começou no final dos anos 60, atravessou a ditadura, enfrentou um revés relativo na Constituinte, retomou com Fernando Henrique, parou um pouquinho depois, está voltando agora a partir do governo Temer. Porque, inclusive, se a gente olhar o que o atual governo apresentou como justificativa para a PEC 32, é um documento do Banco Mundial no modelo neoliberal atualizado, feito durante o governo Temer. Mas o texto principal foi construído, o esqueleto dele no governo Fernando Henrique. Então, nós temos que ter claro isso, não é a reforma do governo Bolsonaro, é a etapa da reforma no governo Bolsonaro. E aí nós temos que, a partir disso, ter bem claro, o foco da reforma não é servidor público, o foco da reforma é o serviço público. Só que, para eu privatizar o serviço público, eu preciso tirar os servidores do meio do caminho. Por isso, tudo que está sendo proposto para servidores. E aí, quando eu falo privatizar o serviço público, é porque, se a gente olhar o esqueleto dessa PEC 32, que é o cerne, que é a reforma em si, está toda ela no artigo 37A da PEC 32, que mantém e aumenta a participação de organizações sociais. A terceirização não precisa mexer, porque já tivemos uma lei e um decreto no governo Temer que permitem a terceirização de praticamente todas as atividades do serviço público brasileiro, tirando cargos que têm poder de decisão, ou aqueles que exercem uma atividade muito específica daquela instituição, tudo, absolutamente tudo, pode ser terceirizado. A PEC não mexe, já está feito, porque faz parte daquela reforma. Uma outra coisa, nós temos que vincular sempre esta reforma que está sendo feita agora, através da PEC 32, com a última reforma, que foi a reforma da Previdência, e com a instauração de um limite de gastos através da emenda 95, que ainda tem muita gente que acha que a emenda 95 vale por 20 anos. Vale aquele texto, mas a chamada PEC emergencial, a PEC 186, que virou emenda constitucional 109, tirou vários pontos da emenda 95, espalhou pela Constituição, saiu da parte transitória, botou na permanente e espalhou para estados e municípios. Se alguém acha que aquela reforma do teto de gastos é ainda a emenda 95, tem que ler o que foi aprovado na PEC emergencial. Mas, enfim, voltando aqui para esta reforma, o que aconteceu de interessante nesse processo de ditadura militar Fernando Henrique agora? Manteve-se tudo, como eu falei, aprofunda a participação de setores de fora do serviço público dentro, e aí o mais importante para eles e que eles não aceitam nem discutir. O relator, quando dá entrevista, ele dá um toque do que pode ser, do que ele pode estar pensando, mas não fala do artigo 37A. Por quê? Porque, além dos temporários, além dos terceirizados, entram
junto com as organizações sociais e com as OCIPs, empresas privadas que visam lucro no mercado geral. Qualquer empresa pode se candidatar a assumir parte da administração pública. Isso é a reforma administrativa. E aí, como é que ficaria o serviço público com essa reforma implantada? Primeiro, seguindo a lógica das organizações sociais do período de Fernando Henrique, atualizando para a regra atual e o que se propõe depois da PEC 32 aprovada. Toda a atividade pública, social, de média e baixa complexidade seria executada por organizações sociais, OCIPs e outras entidades filantrópicas sem fins lucrativos, tipo Santas Casas de Misericórdia na área da saúde, por exemplo. Tudo, absolutamente tudo. Com isso, as chamadas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, em todo o país sairiam da gestão dos prefeitos e iria para a gestão de organizações sociais, ou OCIPs, ou Santas Casas. O que aconteceria a partir daí não há mais a concorrência com o postinho público, certo? Certo. Então, as organizações sociais podem subir os seus preços ao cobrar das prefeituras pelo serviço prestado. O que mais que vai para a mão das organizações sociais? Serviço de saúde ainda, por exemplo, o SAMU pode ser entregue a uma organização social ou a um OCIP, muito pouco de chance dela ser entregue a uma empresa que vise lucro, porque não vai poder cobrar pela ambulância chegar na casa da pessoa. Na área da educação, nós teremos, por exemplo, as creches, as escolas de ensino infantil e ensino fundamental. Também iriam todas para organizações sociais, OCIPs, ou por convênio com outras entidades sem fins lucrativos, por exemplo, Fundação Bradesco, Fundação Itaú e outras instituições sem fins lucrativos. Não haveria mais escola pública nem creche pública para ninguém. Com as organizações sociais na área da saúde e na área da educação, faz aquilo que o Paulo Guedes já anunciou diversas vezes. Dá o voucher para quem está com direito ao Bolsa Família, ou o nome que vier, se for aprovado o projeto que o governo entregou no Executivo. Ensino médio, universitário e na área da saúde, média e alta complexidade, incluindo tratamentos, internações, cirurgias de todo tipo, literalmente entregues aos novos convidados para a festa, que são as empresas privadas que visam lucro. Como já foi dito por mais de um ministro, inclusive pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que está arrolado lá na CPI da Covid, é um absurdo a pessoa se internar num hospital, fazer cirurgia, ficar vários dias internado e não pagar nada. É um absurdo porque o custo é muito alto. Pois, muito bem, esse sonho será realizado e 100% das internações, tratamentos e cirurgia será cobrado da pessoa. O modelo ainda vai ser visto, pode ser o modelo norte-americano. Interna, trata, faz a cirurgia, devolve para casa e manda a conta junto com a pessoa na ambulância para voltar para casa. Pode ser esse. No caso da educação, ensino médio, técnico, tecnológico e universitário, totalmente privatizado, podendo usar dois modelos também de financiamento. Por exemplo, as universidades que ainda permaneceriam com algum vínculo com o Ministério da Educação seriam cedidos a empresas privadas que poderiam, através dos seus institutos, receber a instalação, a força de trabalho e todos os equipamentos dentro da universidade. Eliminariam os cursos, por exemplo, como disse Paulo Guedes, da área de humanas, permaneceriam aqueles cursos de interesse econômico regional. E um exemplo que foi dito, eu já tenho dito isso em várias ocasiões, a região centro-oeste, por exemplo, o foco da economia principal da região é o quê? Agronegócio exportador. Pois, muito bem, as universidades federais de Goiás, Mato Grosso do Sul e até de Tocantins, na região norte, formariam pessoas que atenderiam às necessidades do agronegócio exportador. Mas essas pessoas teriam que pagar pelo estudo de duas formas, ou cobrando mensalidade ou usando um modelo chileno que é parecido com o FIES brasileiro. Você não paga durante a graduação e, quando sai da graduação, recebe o certificado numa mão e a conta para pagar na outra, com prazo determinado para pagar. Só que, para isso,
eles precisam o quê? Tirar o servidor do meio do caminho. Por isso, os novos servidores não teriam estabilidade. E, como disse o secretário adjunto do Ministério da Economia, Dr. Gleison, os cargos novos podem ter desligamento por qualquer motivo, inclusive por se tornarem obsoletos. E é obsoleto no sentido de descartável, porque a pessoa pode ter 1 ano, 2, 3 de casa, se aquela atividade for entregue à iniciativa privada, demite os servidores. Os atuais servidores começam a cortar a partir da flexibilização da estabilidade, onde o relator já anunciou que só terá estabilidade quem ocupar cargo exclusivo de Estado, porque ele não trabalha com a possibilidade de típico de Estado, porque reconhece que saúde pode ser típico de Estado, porque tem até um capítulo específico na Constituição, educação também, mas para não correr risco da área social entrar nesse pedaço, só teria estabilidade, isso ele vai colocar no relatório dele, quem exerce atividade exclusiva de Estado, que é cargo, não é carreira. Outra coisa que ele já colocou no relatório dele, que já está pronto. Quais são as atividades típicas, ou melhor, exclusivas de Estado? Ele se propõe a listar, pelo menos como referência. Outra coisa, a questão da regulamentação do que é típico de Estado seria referência no texto da PEC. Cada Estado, a União ou o município regulamentariam as suas através de lei complementar para exigir uma votação mais alta. E só esses teriam estabilidade. A avaliação de desempenho, ele propõe um modelo que foi, inclusive, num evento promovido pelo IDP, aquele instituto jurídico aqui de Brasília, que foi criado pelo ministro Gilmar Mendes, uma instituição com a participação da iniciativa privada que faria a avaliação da gestão do serviço público e, dentro disso, estaria o servidor. E, nesse período, o servidor seria avaliado, podendo ser demitido no final, sendo típico, exclusivo de Estado ou não, porque aí a possibilidade de demissão por por insuficiência de desempenho existe. Outra coisa, os cargos de chefia. Ele reconhece que pegaram pesado demais, não pode ser tudo indicação política, então ele defende que uma parte seja ocupada por servidor público, mas não garante que faça como é hoje, que o decreto define que 50% obrigatoriamente tem que ser por servidor público. Ele quer limitar a participação de temporários, mas se omite totalmente em relação a terceirizados. A questão do vínculo de experiência, ele propõe retirar do texto e aperfeiçoar, não sei o que ele entende por isso, o estágio probatório. E diz ele que vai incluir a cúpula do judiciário no texto. Agora, uma coisa é ele incluir, outra coisa é permanecer. Então, o que acontece? Busca-se formas de descartar o servidor público para poder facilitar a entrega da iniciativa privada. Eu vou encerrar só colocando um pequeno detalhe. O que não for para a mão da iniciativa privada vai ficar na mão dos patrimonialistas. O que eu quero dizer? A indicação política permanece naquilo que não for privatizado direta ou indiretamente. E aí, por exemplo, no caso do Banco Central, a atividade dos analistas não poderia ser entregue à iniciativa privada nem terceirizada, mas boa parte das atividades dos técnicos poderia sim ser terceirizada. Eu não vou botar uma organização social dentro do banco, uma OCIP dentro do banco, mas, por terceirização, baseado no decreto que está vigente desde o governo Temer, eu posso ampliar a participação dos terceirizados nas atividades do banco, identificando isso aqui é exclusivo. Não pode, mas isso aqui não é, então pode. Então, mesmo onde não haverá privatização direta, nós teremos maior participação da iniciativa privada. E o que se entende por Estado no modelo neoliberal estaria implantado no Brasil a partir da PEC 32. Como disse o secretário Caio Mário Paz de Andrade, com mais de 2 décadas de atraso, porque isso já era para ter sido feito no governo Fernando Henrique. Ou seja, eles querem fazer isso. Por último, de verdade, o presidente da Câmara tem dito que esse projeto deve ser votado na Câmara até final de agosto. Não bate com o calendário da comissão especial. Por quê? Porque no calendário da comissão especial, o relator vai apresentar o seu parecer na terça-feira, dia 24. Lerá
e, por norma, ele tem que conceder 2 sessões de vistas para o conjunto dos parlamentares que compõem a comissão. Isso faria com que o texto fosse votado no dia 31 de agosto. Com isso, aquela ideia do Arthur Lira de votar na Câmara 31 de agosto fica prejudicada. Lembrando que a semana seguinte terá feriado de 7 de setembro, então é possível que vá a plenário na semana depois do feriado de 7 de setembro, lá pelo dia 14 ou 15, poderia estar indo para a plenária. Por que essa pressa de votar final de agosto, início de setembro? 2 motivos. Tentar aprovar no Senado ainda este ano, para não correr o risco da influência do ano eleitoral, que é o ano que vem. E a outra coisa é correr na Câmara o máximo que puder, enquanto a pandemia permite que eles mantenham a Câmara fechada e que os servidores e outras entidades não possam acessar as instalações para fazer pressão aos parlamentares. É isso inicialmente, depois nas perguntas a gente pode aprofundar um pouco alguma coisa. Obrigado, Pedro. Desculpe, eu passei 3 minutinhos e meio aqui do tempo, mas... Imagina, Vladimir. Vou pensar lá na frente. Obrigado. Foi ótimo e vamos continuar contando aí com a sua presença nas perguntas, conforme você já anunciou. Nós vamos fazer, antes de passar a palavra para o Wilson, nós vamos, vou explicar como é que nós vamos, qual vai ser o funcionamento dessa transmissão. Uma vez escutados todos os nossos palestrantes, nós vamos passar para uma rodada de perguntas e, caso nós tenhamos tempo, nós vamos passar para uma rodada extra de perguntas, né? Eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a presença de colegas externos ao banco, que participam do movimento sindical organizado, né? E também agradecer a participação dos nossos colegas filiados que estão aqui, da ativa e aposentados, e destacar a presença do Belcito, que é o nosso presidente do Conselho Regional do Rio de Janeiro, e do presidente nacional do Sinal, Fábio Fayad. Agora nós vamos passar a palavra para o Wilson, que vai ter 10 minutos para fazer suas colocações. E o Wilson é nosso colega aposentado, ele é diretor do sindicato do Regional do Rio de Janeiro, diretor de comunicação, e ele é especialista, pós-graduado em engenharia econômica. E, além de ser uma pessoa profundo conhecedor das leis que nos afetam, e bem-vindo, Wilson. Boa sorte nas suas palavras. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? E para falar, infelizmente, falar sobre o que, pegando a palavra do Vladimir, sempre com a sua experiência, né, e profundo conhecimento, realmente é uma administração do barco dos funcionários públicos Wilson, à deriva. Desculpa eu te interromper. O seu som está picotando um pouco. Tem como a gente fazer esse ajuste aqui? Será que nossos técnicos nos ajudam? Vamos ver se... Vamos ver se melhora um pouco. Às vezes, se Melhorou? a gente perde muito de não vê-lo, né? Mas às vezes fechando o vídeo fica mais, a transmissão fica mais fluida. Você quer testar? A gente perde muito. Isso até é um ganho. Então vamos tentar assim, sem o vídeo. Tá. Pronto, vê se melhoramos um pouquinho. Melhoramos um pouquinho a transmissão? Isso. Melhorou, acontece melhorou porque eu estou precisando utilizar o celular, né? Bom, o que eu estava colocando era exatamente o fato de que a experiência que o Vladimir coloca com referência à reforma administrativa, ela nos traz essa sensação, que não é agradável, de que o governo quer colocar o serviço público federal à deriva, no mar, não é? Ou seja, toda a estrutura do serviço público teve um embasamento que vem de décadas e que tem como base a função pública do servidor, ou seja, o cargo não se remete apenas a um salário e a uma estrutura administrativa. Ela se remete principalmente a uma função pública a ser desempenhada por um servidor, não é? Nesse momento, o que a gente percebe é essa tentativa de passagem
para a esfera privada, não é? E isso num momento em que a gente encontra o mar muito revolto, que é exatamente a questão do teletrabalho, não é? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer para muitos colegas que falam a questão do teletrabalho ou o trabalho remoto, né? Isso não se trata de uma opção, não é? A questão do teletrabalho ela já está na economia mundial há mais de 10 anos, não é? Ela vem evoluindo paulatinamente à medida em que a tecnologia vem permitindo, principalmente, maior capacidade de memória e maior capacidade de comunicação, não é? Só que isso cria uma situação que a epidemia criou quase que um teste de estresse, ou seja, nesse ano e meio que a gente tem acompanhado a pandemia, não é? Uma condição sanitária colocou dentro da necessidade de se criar postos de trabalho através do teletrabalho uma condição em que todos os funcionários, dentro da sua possibilidade, passariam a exercer o teletrabalho dessa forma, não é? Só que isso cria uma certa impressão a muitos colegas que teletrabalho é esse primeiro movimento, em que você foi colocado em casa, as atribuições foram repassadas e que tudo muito atabalhoadamente se organizou e prosperou. O que a gente percebeu é que isso não é assim, ou seja, o teletrabalho tem um tripé muito mais problemático do que simplesmente você ir trabalhar em casa, não é? Você passa a ter uma continuação de um processo histórico. Se a gente lembrar a década de 80, quem tem idade lembra disso, houve um momento em que nenhum país da Europa mais tinha call center. Todos os call centers da Europa foram para a Índia. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque a telecomunicação ficou tão barata que é mais fácil contratar indianos para fazer atividade de call center do que efetivamente você contratar um funcionário inglês, né? O teletrabalho hoje está funcionando dentro desse mesmo processo, ou seja, você consegue, através de equipamento eletrônico e base de dados, fazer com que o indivíduo se possa trabalhar em qualquer local do planeta, porque a telecomunicação lhe permite passar essa informação aos centros de comando, aos centros de processamento gerencial e, portanto, as decisões agora não precisam ser feitas de um prédio, não precisam ser feitas de uma matriz. Ela pode perfeitamente ser estabelecida por todo o local. Mas existe um porém que é muito importante lembrar. Isso não é simplesmente uma questão física. Isso também significa a passagem de uma autonomia de trabalho para um sistema de metas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na medida em que a pandemia acelerou um processo no qual o trabalhador ia para casa, ele não ia para casa ficar de 9 às 18 horas esperando o trabalho aparecer. Ele já entra no processo de teletrabalho identificando o fato de que ele tem metas a cumprir e que o seu desempenho será basicamente estabelecido se ele cumpre ou não estas metas. E estas metas são quantitativas. Isso é que é uma questão muito importante que, às vezes, alguns colegas não se atentam a esse fato. Você está passando de uma autonomia, principalmente trabalho intelectual, você está passando de uma autonomia do trabalho intelectual em que você tem acesso à sua chefia, você tem acesso a outros colegas e pode modular a qualidade e a forma pelo qual o trabalho que vai ser entregue responde efetivamente à demanda. No teletrabalho, isso deixa de existir. Vamos ser bastante claros, não é? Você vai ser identificado como sendo uma pessoa que tem habilidade ou não de efetuar teletrabalho pela sua habilidade ou não de cumprir metas, e metas quantitativas, não é? Ora,
E o que a gente percebeu isso? A gente percebe que, na medida em que muitas empresas e mesmo setores públicos começam a tentar antever o que seria esse sistema dentro de uma certa normalidade, não é? Se percebeu claramente que a produtividade é muito maior do que a esperada. Ou seja, o trabalhador em casa, sob o regime de metas quantitativas, né, ele tem capacidade de concentração e de fixação de metas que possibilita você mudar radicalmente a estrutura de custos destas empresas. Por isso é que muitas pessoas se perguntam: mas eu gosto de teletrabalho, eu gostaria de fazer teletrabalho, mas se você não quiser o teletrabalho, você pode voltar ao presencial. Em termos de economia, essa discussão não vai perdendo sentido. Vai perdendo sentido porque, na medida em que o trabalhador em teletrabalho tem metas quantitativas a produzir, toda a matriz de custos se alterou. E, portanto, nenhuma empresa hoje que, por exemplo, passou por uma logística de galpão, de entregar e fazer uma linha de produção e fazer entregas através de uma equipe de entregadores, ele não vai mais poder voltar para o seu espaço empresarial com salas confortáveis, ar-condicionado e todo o processo. Por quê? Por uma questão muito simples. A matriz de custos mudou. Ele não tem mais condição de competir com aquela empresa que passou a logística para o galpão, não é? E isso também influencia no serviço público? Sim, influencia no serviço público. Influencia no serviço público porque aquela questão que o Vladimir faz referência à perda da função pública, você pode manter o cargo, né? Mas toda a cobrança que passa a existir hoje é com uma chefia que é um seu colega de carreira, que às vezes entrou com você na instituição, não é? E que, portanto, acompanha o trabalho e que, mesmo sendo pressionado a cumprir metas, né, ele entende o trabalho e certamente pode dar o ponto de vista funcional, o ponto de vista do servidor público na produção daquele trabalho. Se isso passa a ser um comissionado de fora do Banco Central, essa percepção desaparece. Ele passa exclusivamente a ser um monitor de quantidades de metas executadas ou não, não é? E aí a gente entra num processo um pouco mais complicado, que é o seguinte: e como é que isso funciona na prática? Como é que isso vai se organizar dentro do Banco Central, de qualquer outra instituição pública? Se a gente perceber que o plano de trabalho, que é o que efetivamente vai determinar quais são as metas que serão colocadas, não é? Vem da parte de cima. A segunda perna do tripé, a avaliação de desempenho vai ser montada não diria exclusivamente, mas não tenha dúvidas, prioritariamente pelo cumprimento ou não das metas estabelecidas, não é? Você vai ter um gestor que vai definir na prática quem faz teletrabalho e quem não faz teletrabalho. E esse é o terceiro ponto de pressão sobre o trabalhador. Ou seja, ele tem metas a cumprir, ele tem um plano de trabalho a cumprir e, acima de tudo, se ele não puder fazê-lo, ele pode ser simplesmente descartado da linha de produção e, infelizmente, isso não deveria ser, mas isso é, na prática, uma ameaça, não é? Então, o que a gente percebe é que a questão da reforma administrativa, dentro desse processo socioeconômico de instalação do teletrabalho em todo o sistema produtivo, você está criando, de uma certa forma, uma tempestade perfeita para o funcionário público. Ou seja, ele começa a perder parâmetros de autonomia, ele começa a perder parâmetros de desempenho. Por quê? Porque ele agora tem que atender
a metas e desempenhos previamente estabelecidos. Ora, se você não participa desse processo de decisão, o que é que você está provocando? Você está provocando o que você vê hoje já em muitas empresas, que é o fenômeno do burnout. O que é o burnout? Burnout é o fato de que o funcionário, não é, na expectativa de conseguir obter as metas a qualquer preço para evitar a modificação do seu status, né, ele começa simplesmente a estar em um processo de estressamento contínuo, não é? Isso não é uma coisa eventual. Isso é uma coisa que modifica qualitativamente o trabalho do funcionário público, não é? E o fato de você estar entrando nesse processo no banco é que deve chamar a atenção dos funcionários, porque se os funcionários do Banco Central, como todos os outros, mas principalmente os colegas que a gente tem, né? E eu tive o prazer de conviver 25 anos na fiscalização do banco, não é? Sempre foi um trabalho que, por maior que fosse, era um trabalho que qualitativamente trazia uma satisfação, não é? Ao exatamente você poder mediar o tempo e a qualidade para oferecer à instituição um serviço de qualidade, no parâmetro da reforma administrativa, essa qualidade vai deixar de ser parâmetro. O quantitativo é o senhor do teletrabalho, não é? E você tem outras referências muito preocupantes, porque, veja bem, eu não vou dizer que é uma forma de desestruturação, porque uma coisa que a economia ensina é que o sistema capitalista está sempre reciclando, está sempre identificando, não é, novas possibilidades de formação bruta de capital, não é? Mas o trabalhador, esse por si só, se ele não ativar politicamente a forma pelo qual o sistema se transforma, né, ele vai ser devidamente, digamos assim, levado a uma condição muito parecida ao que a gente conhece de linha de produção. Isso, inclusive, para um trabalhador intelectual, né? Na verdade, se você dissesse hoje qual é a principal característica do teletrabalho, eu diria sem pestanejar. É o fato de que o trabalhador intelectual também entra em linha de produção. Wilson, mais 2 minutos aí para você. Obrigado, Pedro. Não é? E aí você pergunta, e qual o aspecto que você tem com relação ao futuro desse processo? Esse processo está em andamento, não é? A gente tem experiências do que ocorre lá fora, principalmente na esfera privada, e alguma coisa que já vem sendo desenvolvida aqui no Brasil. Por exemplo, você já tem pesquisas referentes ao Tribunal de Contas do Estado, pesquisas referentes à Universidade Federal do Paraná, não é? E o que você vê é exatamente isso, ou seja, a percepção de desconforto do funcionário de que toda a produtividade que ele está tendo, ele não tem retorno. Ou seja, a instalação do teletrabalho faz com que toda a produtividade esteja sendo apropriada pela instituição pública, no caso dos servidores públicos, né? E, na esfera privada, então, efetivamente, pelo lucro que isso significa, não é? É importante a gente perceber que nós, principalmente os colegas que trabalham em regionais, o teletrabalho é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que permite uma melhor qualidade de vida, porque você sai do trânsito, você perde aquele tempo que a gente sabe perfeitamente que significa uma falta de qualidade, ele também te joga nessa linha de produção. Licença de capacitação para servidores online é online, não é? Banco de horas não existe em teletrabalho, não é? Muito provavelmente a lotação física de um servidor que está em teletrabalho passará a ser uma lotação virtual. Ele não precisa ter, e provavelmente não terá, uma vinculação direta no município aonde ele entrou.
Então, a gente vê que existem vários riscos envolvidos nesse processo. E se a gente for entender que, junto nesse processo econômico-social, você está tendo uma reforma administrativa, é muito preocupante. É necessário que os colegas, os funcionários, passem a tentar exatamente de que forma a implantação do teletrabalho. De fato, a questão da pandemia não vale para esse fato, mas quando ela for colocada de fato, como é que isso será realizado, não é? A gente tem a Instrução Normativa 65 que entra em vigor, você já está iniciando, o próprio banco já está iniciando o processo de formatação do plano de trabalho, não é? E de uma avaliação de desempenho, não é? Se os funcionários não passarem a olhar de uma forma mais crítica como esse modelo vai ser implantado, talvez mais tarde seja tarde demais. Era isso, Pedro. Te agradeço. Ótimo, Wilson. Excelente fala, né? Nós recebemos já algumas perguntas aqui, né? Se porventura nem todas, se a gente não tenha tempo hábil de atender a todos, nós podemos responder depois por intermédio do e-mail do Sinal, né? E caso você queira eventualmente perguntar extemporaneamente, pode mandar sua mensagem para o sinal.rj@sinal.org.br, que a gente vai dar o jeito de encaminhar para os expositores e para a posterior resposta. Agora nós vamos escutar também um pouco o Pablo, né, com a experiência dele de Banco Central, nosso colega do DEMAB, né, e que tem formação sólida em economia, né, ele tirou o PhD dele lá na Universidade de Londres, e também vai nos trazer aqui informações sobre impressões que ele tem do teletrabalho. Para aproveitar o assunto teletrabalho, nós fizemos, o Conselho Regional fez no Rio de Janeiro uma pesquisa de opinião com servidores, teve um bom retorno, e os dados estão sendo tabulados nesse momento, analisados pelas pessoas responsáveis, e eu já anunciaria para vocês uma segunda transmissão ao vivo para tratar do resultado da pesquisa. Essa transmissão ao vivo deve acontecer ainda até o final de agosto ou logo nos primeiros dias de setembro, tá bem? Pablo, então, 10 minutos aí para você fazer esse arremate para nós aí. Boa tarde, pessoal. Obrigado ao Sinal RJ pelo convite, né? E, Pedro, me avisa quando faltar 2, por favor. Tá? Vamos dizer assim, depois eu falo do Vladimir, do Wilson, fica difícil, vamos dizer, agregar, que eles viram vários aspectos, mas vamos tentar falar algumas coisas que estão na nossa reflexão. O primeiro ponto é avaliar, dadas as pesquisas existentes, que existe uma grande aceitação do teletrabalho no setor público, né? Na própria divulgação das regras do teletrabalho na Administração Pública Federal, que se ocorreu no meados do ano passado, foi final de julho, se eu não me engano, na Instrução Normativa 65, foi citada uma pesquisa da ENAP, junto com a Universidade de Duke, dizendo que 82%, né, com 30 mil respostas de servidores públicos, 82% relataram que, após a pandemia, gostaria de passar pelo menos um dia fora do escritório. Ou seja, pelo menos um dia fora em teletrabalho. E 65% reportaram que concordam totalmente ou concordam com a frase: no futuro vou pedir permissão para o teletrabalho. Isso, vamos dizer assim, está mais ou menos em linha com a pesquisa que o Pedro falou, que a gente vai discutir. A gente já tem os resultados preliminares que, somente com os servidores, praticamente do Rio de Janeiro, disse que a grande maioria quer um teletrabalho total ou parcial, né? São poucos que só querem a modalidade antiga que a gente tinha de presencial. Então, a gente vê um grande desejo, ocasionado pelas promessas que o trabalho acalenta para o servidor público, né? O trabalhador, em geral, que o Wilson, vamos dizer assim,
vamos dizer, questionou algumas delas. A gente pode voltar isso para o debate. O ponto é o seguinte, eu quero falar aqui nesses poucos minutos, né? A hipótese que a gente trabalha é que as condições de trabalho nos setores privado e público, ela tendem a convergir ao longo do tempo. Ou seja, você não pode ter condições no mercado privado tão precarizadas que não se reflita isso no setor público, né? Então, a gente faz aqui a analogia aqui da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, né, de 7 tinha várias promessas, dentre a promessa de aumentar a oferta de emprego, né? Depois aqui no final dou algumas estatísticas, se isso realmente ocorreu. Mas em relação ao teletrabalho, vamos dizer assim, ele regulamentou algumas coisas. Mas, na verdade, a reforma trabalhista, em relação especificamente ao teletrabalho, ela regulamenta de forma genérica e em contradição ao artigo 6º da CLT, né, que, vamos dizer, já equiparava o teletrabalho a um trabalho presencial, que na reforma trabalhista tem uma série de condições para o teletrabalho. Vou dizer algumas rápidas aqui, né? Pela reforma trabalhista, deverá constar no contrato individual de trabalho o aditivo a essa modalidade, né, sendo apenas permitida por mútuo acordo, especificando quais são as atividades a serem realizadas pelo empregado. Esse contrato poderá ser alterado para presencial por decisão do empregador. 3. O teletrabalho, analisando exclusivamente o artigo 62 da CLT, não é abrangido pela legislação sobre limites e compensação da jornada de trabalho. 4. A responsabilidade pelos equipamentos, infraestrutura e demais despesas serão previstas em contrato escrito, não constando expressamente na legislação que é de responsabilidade do empregador e não integram a remuneração do empregado, caso o empregador seja o responsável. Por último, o empregado será instruído quanto às precauções para evitar acidentes e doenças de trabalho, sem uma normalização objetiva de como isso ocorrerá, e assinará um termo de responsabilidade comprometendo a seguir as instruções, conforme estabelecido pela lei da reforma trabalhista. Ou seja, essas novas tecnologias, né, de comunicação facilitam o trabalho remoto, como já foi colocado anteriormente. Mas o interesse do empregador nesse tipo de contrato é a facilidade que ele pode dispor da mão de obra sem os limites de jornada e custos fixos, né, que a infraestrutura necessária. Né? Qual a definição de teletrabalho pela CLT? Considera-se o teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Depois vocês vão ver que a definição que é dada pela Instrução Normativa 65 é muito similar, né? E vocês devem ter notícia que ontem foi aprovada uma chamada mini-reforma trabalhista. São 3 principais pontos, né? São regimes de regras trabalhistas que flexibilizam mais ainda o contrato e sem vínculo de emprego. São 3 programas. O que nos interessa, que tem relação com a reforma administrativa, é o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário, né? Com foco em jovens entre 18 e 29 anos, além de pessoas acima de 50 anos. O programa permite que prefeituras possam contratar temporariamente pessoas para serviço, né? Você foi aprovado na Câmara ontem e está indo para o Senado. E a reforma administrativa, como já colocado aí, ela busca, vamos dizer assim, do lado do setor público, mudar as condições de trabalho no setor público, né? Então, a gente pode fazer a comparação. A reforma trabalhista, ela está para o setor privado, assim como a reforma administrativa está para o setor público, né? Então, as condições
de trabalho nos setores privado e público tende a convergir ao longo do tempo. Você não tem como ter o setor privado sem CLT, sem garantia de público nenhum, e com o setor público com estabilidade. Então, é só para colocar que vamos dizer, a luta, vamos dizer, a melhoria de condições de trabalho, ela está nos dois setores. E da reforma trabalhista, só para dar um dado para vocês, né? Quando a reforma trabalhista foi implementada, a taxa de desemprego estava em cerca de um pouco abaixo de 13%, 12,7%. Bem, a taxa de desemprego fechou 2020 em 13,5% e agora está na casa de 15%. Então, ficam por reflexão. Mas o teletrabalho no setor, algumas considerações, né? Alguns principais pontos que estão em relação com o nosso trabalho. Em termos de ampliar o número de participantes do teletrabalho, que antes era exclusivo para o cargo efetivo. O que é agora, pela instituição normativa? Pode ser para o cargo efetivo, o cargo de comissão, para empregados públicos e para contratados temporários. Então, vamos dizer, o oferecimento do teletrabalho, como já colocado aqui, tem um pressuposto de quais reformas, qual estado você quer, qual tipo de serviço público você quer oferecer, e uma autonomia para os gestores estabelecerem a hipótese de vedação para o teletrabalho, né? A forma de teletrabalho na instrução normativa é muito parecida com a que está na CLT. É a modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo participante pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de execução parcial ou integral, de forma remota e com utilização de recursos tecnológicos para a execução de atividades que sejam passíveis de controle, né? Que possuam metas, prazos e entregas previamente definidos e ainda que não trabalho externo, né? Dispensado do controle de frequência. E a junção de gestão de desempenho com o teletrabalho, né? Você ter acesso ao trabalho, você tem que se submeter à questão de metas, né? De a qualidade das entregas. Aqui, só fazer um parênteses, aqui eu acho que ninguém está defendendo que o setor público não precisa de algum tipo de avaliação, algum tipo de entrega. A questão é que a reforma é vendida como se não existisse esse tipo de avaliação da qualidade do servidor público, né? Ninguém aqui é contra ser avaliado. A questão é a forma e para quais interesses isso serve, né? Só para citar alguns... 2 minutos. Tá. Então, vou pular os objetivos do programa de gestão, a gente já sabe, que é contribuir, só falar dois, contribuir com a redução de custos no poder público, promover a gestão da produtividade e da qualidade de entrega dos participantes. Aqui eu vou pular aqui direto aqui na questão de quais os efeitos do teletrabalho em alguns estudos, né? Tem um estudo do DIEESE, CONTRAF, né, que indica o teletrabalho como instrumento associado à extensão da jornada de trabalho, bem como a sua intensificação, fruto da condensação de grande número de tarefas em um mesmo trabalhador. Existe ainda a preocupação de que essa modalidade se torne um trabalho tipicamente feminino, né? A questão da desigualdade de gênero, reforçando o papel de cuidadora socialmente imposto às mulheres, reforçando os aspectos da dupla jornada, né? E, por fim, aqui, eu citar algumas coisas que, por coincidência, foi citado hoje no Apito Carioca, o nosso instrumento de comunicação com os servidores, né? É uma pesquisa sobre teletrabalho realizado no âmbito da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, junto às centrais sindicais aí, né? Percepção dos trabalhadores sobre o teletrabalho no contexto da pandemia do Covid-19. Vou falar rapidamente aqui alguns aspectos. A metodologia ela foi feita em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a maioria dos respondentes é do setor privado, 54%, contra 30% do setor público. No Rio de Janeiro, do setor público, sendo 54% do setor público, 30% do setor privado. E no Rio de Janeiro, do setor público, a maioria é de CLT. Tradicionalmente, é um estado com muitas estatais, que é 57% a 42% para estatutário. Alguns pontos aqui relevantes.
Em relação ao tempo de trabalho e controle, avaliação. O trabalho se estendeu para além dos 5 dias para 25% dos correspondentes, tanto no Rio quanto em São Paulo. A extensão da jornada semanal das mulheres, 31% em São Paulo, 33% no Rio de Janeiro. Além da extensão dos dias, a jornada também foi estendida. 53% em São Paulo, 59% no Rio. Produtividade. Mais da metade dos respondentes apontou para a presença de metas de produtividade no trabalho, que é o que a gente vem falando. Em São Paulo, 48% considera que seu trabalho rende mais. No Rio de Janeiro, 44% considera que seu trabalho rende menos. É praticamente um empate técnico. 42% acha que rendeu mais. Por quê? Então, são menos interrupções, menos tempo de deslocamento, maior concentração faz o trabalho render mais. No Rio de Janeiro, a intensificação e a extensificação da jornada aparece como razão para o trabalho render mais. Em termos de, só terminando já, Pedro, em termos do arranjo de trabalho e da família, né, você teve essa extensão da jornada constatada nas respostas anteriores, né, de outras questões, reforçada pela avaliação dos diferentes aspectos do trabalho remoto. Mas, ao mesmo tempo, aponta a flexibilidade da jornada como os aspectos positivos do trabalho remoto. Bem, para fechar e para deixar para o debate, né, então, o que eu queria mostrar aqui, que vamos dizer assim, a semelhança, vamos dizer assim, dos efeitos da implementação do trabalho remoto na iniciativa privada servem como parâmetro para a gente notar esses efeitos no setor público, que está começando. O Banco Central, a gente está discutindo agora, então serve de alerta, né, para os servidores. Eu acho que isso é função do sindicato, de questionar, efetivamente. A gente sabe das vantagens do trabalho, mas ele não vai ser implementado num vazio de interesses e fora de um contexto social e político diferente. Então, a reforma da reforma administrativa está para o setor público, assim como estava a reforma trabalhista para o setor privado. Obrigado. Obrigado, Pablo. Parabéns aí pela exposição. Bem, nós já temos um número considerável de perguntas para a gente começar esse primeiro bloco aqui, enquanto a Rita me auxilia ali nas novas perguntas que estão surgindo, notadamente sobre o teletrabalho. Então, esse primeiro bloco é mais para o Wilson, mas também requer a participação tanto do Pablo quanto do Vladimir, mas requer também a participação do Wilson e do Pablo, porque tem uma pergunta sobre teletrabalho aqui. Bom, então, Vladimir, uma pergunta do colega José Leite, né? Ele coloca assim, resumindo, né, em face da baixa mobilização dos servidores públicos no cenário contemporâneo, né? A pergunta seria: qual a capacidade qual o poder político das entidades representativas dos servidores públicos teria em face dessa baixa mobilização para fazer oposição, para alterar os rumos da PEC 32? Aí, passando para uma pergunta do Paulo Lino, que é nosso antigo colaborador do sindicato, que ele menciona que essa flexibilização nas modalidades de contratação do servidor público, né, para além do RJU, se isso não vai, no médio e longo prazo, enfraquecer a arrecadação da CPSS, e se isso não pode, em consequência, aumentar as alíquotas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, o que, ao juízo dele, estaria a desmentir o argumento das autoridades de que a reforma administrativa, a PEC 32, não atinge os atuais servidores.
Uma pergunta do nosso presidente regional, Belcito, ele pede para você fazer uma abordagem de como você vê essa recriação do Ministério do Trabalho no âmbito da administração pública federal. Qual o impacto que isso vai ter, se é favorável, desfavorável? O Márcio Araújo, que é o nosso colega conselheiro aqui do Rio de Janeiro, ele também aborda uma questão muito interessante, que ele diz que os servidores do Banco Central se fiam muito na autonomia que foi concedida ao Banco Central no âmbito do Senado. Isso está sob júdice lá no STF, porque acha que tem um vício de origem, que não deveria ter sido proposto pelo governo e não pelos senadores. Mas o servidor do Banco Central se fia nessa autonomia operacional e orçamentária para se tranquilizar no que se refere aos impactos desfavoráveis da PEC 32. Então, a gente gostaria de ouvir o Vladimir também a esse respeito, né? A questão dos impactos da reforma nos servidores também, que não são mais ativos, é a preocupação também de outros colegas aqui, da UDAILS, de São Paulo, se eu não estou enganado. E agora uma pergunta para todos, para o Vladimir, para o Pablo e para o Wilson. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, da ONU, ela tem alguma regulamentação sobre teletrabalho, né? E no Brasil, qual a perspectiva de ter isso definitivamente regulamentado no âmbito do setor público? Por enquanto, são essas as perguntas. Aí o Wilson está o Vladimir está com a palavra e os demais colegas também. Eu adorei esse seu otimismo, por enquanto. Vamos lá, Pedro. Primeiro, cumprimentar Paulo Lino, meu grande amigo. Bom vê-lo aqui também. E outras pessoas, a amiga Roseli, que acabei de receber a mensagem aqui. Bom, primeiro, a possibilidade da gente conseguir impedir que a PEC cumpra o papel principal dela, que é, literalmente, privatizar o serviço público, não confundir com privatizar a administração pública, porque essa continua na mão do Estado, que administra, mas quem executa, a ideia central é privatizar, direta ou indiretamente. Eu acho que a gente tem chance apenas se for derrotar a PEC como um todo na comissão especial ou no plenário. Através de emendas, dificilmente. São 45 emendas que estão sendo analisadas, eram 61, mas boa parte foi rejeitada por falta de assinaturas. Das que ficaram, tem poucas, muito poucas, que foram apresentadas pelos deputados da oposição, que vão no artigo 37A, inclusive uma delas que é subscrita por todos os parlamentares da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, que propõe retirar o artigo 37A justamente porque ele é a privatização do serviço público. Se a gente não for vitorioso nisso, a chance é a gente pressionar os senadores para tentar derrubar lá, sabendo que, pelo que a gente ouve, há uma possibilidade de maior resistência no Senado. Mas vamos ver isso. A questão que o Paulo Lino coloca do sistema acabar sendo deficitário no que se refere ao regime próprio é total. Primeiro, todas as novas contratações serão pelos cargos novos, seja exclusivo de Estado ou não. Não haverá mais nenhuma contratação nos atuais cargos regidos pela Lei 8.112. Todos, absolutamente todos os contratos novos de trabalho serão pelos novos cargos. Significa, não há mais ingresso de contribuinte no regime próprio de previdência dos servidores. Vai chegar um ponto, não vai precisar nem acabar com 100% dos ativos atuais. Basta diminuir bastante, o sistema entra em déficit, que eu acho um absurdo, eu não chamaria de déficit, um sistema que é tripartite e que até hoje vem sendo sustentado por dois. Então, o que acontece? Vai chegar no momento em que nós vamos ter um número muito grande de aposentados, pensionistas e poucos servidores da ativa. O regime é deficitário. Fazendo a lembrança de que todas as reformas, inclusive eu vou fazer um comentário sobre o que o Pablo colocou,
A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma administrativa, todas têm uma coisa a ver com a outra. Se a gente lembrar o que foi aprovado na reforma da Previdência, toda vez que o regime próprio ficar deficitário, está autorizado o aumento do desconto, seja de ativo, de aposentado e de pensionista. E foi feito isso sabendo que o regime seria deficitário, porque a reforma administrativa já estava pronta. O texto da reforma administrativa estava pronto. Então, sabendo que seria, porque vai ser forçosamente deficitário, já tem na reforma anterior dizendo que pode aumentar o desconto, sim, o que significa redução dos proventos de aposentados e pensionistas. Pegando aqui, eu vou pegar meio fora de ordem do que você falou, Pedro. A autonomia do Banco Central traz alguma garantia para servidor? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Todos os servidores do banco continuam regidos pelas mesmas normas de antes. A lei é a mesma, a carreira é a mesma, as atribuições são a mesma. A autonomia do banco em relação à sua institucionalidade. O banco, na sua atividade, está tendo mais autonomia, ele está mais pró-mercado do que pró-Estado. Mas, internamente, a sua força de trabalho é literalmente a mesma e tudo aquilo que sair na reforma administrativa atingirá, sim, os servidores do banco. E, como eu acabei de falar, ativos, aposentados e pensionistas. Uma outra coisa, a recriação do Ministério do Trabalho. Eu falei isso outro dia. Na minha opinião, não foi recriado o Ministério do Trabalho. Foi reaberto uma série de cargos de confiança, inclusive um de secretário especial do Trabalho, para distribuir poder ao Centrão. Por exemplo, a atividade de auditoria fiscal do trabalho vai ser retomada nos modelos anteriores? Não. Vai ser reforçada a sua atividade? Vai ser comprado novo equipamento, mais carro? Vai ser feito concurso para auditor fiscal? Não. Registro de carteiras de trabalho não muda, está tudo automatizado, a carteira daqui a pouco não vai existir mais pela reforma trabalhista. Então, o modelo de Ministério do Trabalho que foi feito não altera em nada. A questão, deixa eu ver aqui. A questão da regulamentação do teletrabalho no serviço público. Eu não falei na minha intervenção inicial, mas aqui, 6 itens já prontos num projeto a ser entregue depois que for promulgada a emenda constitucional resultante da PEC 32. Foi dito na apresentação, a reforma é feita em 3 etapas. A primeira é a PEC. Depois vem uma série de projetos de lei complementar e projetos de lei ordinária. No meio disso, tem um projeto de lei já pronto, quem me falou é uma pessoa da Casa Civil que trabalha justamente na regulamentação da reforma, e eles apontam 6 pontos já constantes do texto. Primeiro, o procedimento de teletrabalho ou trabalho remoto, aliás, eu acho um absurdo, porque eles confundem o que é teletrabalho e trabalho remoto. O procedimento será geral e permanente, sempre a critério exclusivo da direção do órgão ou entidade. Por que órgão ou entidade? Órgão público, por lei, é apenas ministério. Todos os outros, autarquia, autarquia especial, fundações, são entidades da administração pública. Mas, enfim, sempre a direção da instituição vai definir o critério. Outra coisa, 100% dos servidores que estiverem em teletrabalho ou trabalho remoto deixarão suas lotações atuais e passarão a compor unidades virtuais. Outra coisa, haverá regulamentação específica de cada órgão ou entidade sobre a possibilidade de comparecimento eventual. E aí entra um 4º ponto. Se o servidor residir em localidade, entenda-se município, diferente da sede do órgão ou da entidade, ainda assim será considerado residente na sede ou no município do órgão, não fazendo jus à ajuda de custo, seja de diária, passagem para eventual deslocamento para reunião ou qualquer evento. Em caso de afastamento por motivos de saúde, licença, capacitação, treinamento, aperfeiçoamento, por exemplo,
Se houver possibilidade disto ser feito de maneira remota, o curso, a capacitação, tudo mais, não será concedido afastamento. No caso da saúde, a mesma coisa. Se o tratamento puder ser feito de casa, não será considerado afastamento, a pessoa permanece vinculada às metas determinadas pela direção da instituição. Outra coisa, nenhum servidor em teletrabalho ou trabalho remoto terá direito à hora extra. Esses são apenas alguns pontos que já constam no texto que estará sendo entregue depois da promulgação da nova emenda constitucional. Aqui eu dei uma olhada no chat bem rapidinho. O Belcito coloca aqui uma pergunta sobre a regulamentação de um projeto de lei complementar do Fernando Henrique relativo a carreiras típicas de Estado. Simplesmente não vai entrar na discussão. Eles vão partir, abre aspas aí, do zero, mas para buscar a ideia de cargo exclusivo de Estado levantado na época da ditadura militar. Vai ser cargo típico, baseado na atividade exclusiva de Estado. E aí tem uma outra questão que foi colocada, que é a possibilidade disso interferir nas atividades exercidas pelos analistas do banco, uma vez que eles não exercem todos a mesma atividade. Há possibilidade remota, mas não é totalmente descartado, mas é muito difícil que isso aconteça, porque deve sair no texto cargo exclusivo de Estado, ou cargo que exerce. Eles não vão poder dizer que, sei lá, 32% dos analistas está numa atividade que é exclusiva, mais 40% está numa que às vezes não é. Não, vai ser o cargo inteiro, o mais provável é que seja isso. Agora, vai haver, posteriormente, regulamentação em lei complementar, sugerida pelo relator no texto dele, de que a União pode tratar os seus cargos exclusivos de Estado de um jeito, cada Estado e o Distrito Federal de outro jeito, e o município de outro jeito, até porque a identificação das atividades exclusivas de Estado vai caber a cada um dos entes federados, não vai ser uma coisa unificada. A ideia é que o texto da PEC, que vai virar, segundo o relator, a nova emenda constitucional, ele traga linhas gerais para serem regulamentadas. E eu fecho aqui, justamente falando aquilo que eu ia comentar sobre o que o Juan Pablo colocou. A reforma administrativa casa com a reforma trabalhista a partir do momento que caminhamos para que 100% do serviço público, tirando as atividades exclusivas de Estado, sejam regidos pelas novas regras trabalhistas do setor privado. Não teremos mais servidores públicos, teremos todos trabalhadores que prestam serviço à administração pública por meio indireto ou direto. Servidor mesmo serão aqueles que serão considerados como executando atividades exclusivas de Estado. Então, a reforma trabalhista, entre outros serviços que ela prestou, como a precarização do trabalho, o aumento do lucro, e ao contrário do que se pensava, né, não ia ter mais lucro porque ia ter mais trabalhador, aumentaria a produtividade e tudo mais. No caso do Estado, a reforma trabalhista cai como uma luva porque é necessário, para que a reforma administrativa dê certo, a precarização das relações de trabalho. Tanto que no texto da PEC, num dos últimos artigos, está dito que caberá ao chefe do poder, no prazo de 2 anos, passar 100% dos servidores contratados a partir da PEC para o regime geral de previdência social. Ninguém vai ficar no regime próprio. E poderá também passar para a CLT a partir do momento que a atividade puder ser entregue à iniciativa privada. Então, a ideia é voltar, grosso modo, àquele modelo da ditadura militar. Quem não é exclusivo de Estado é CLT ou precário trabalhando por via terceira. É isso, Pedro. Não sei se eu respondi tudo. Vladimir, obrigado. Respondeu satisfatoriamente. Foi muito bom. Nós já estamos quase chegando no nosso horário limite, né, de 5h30.
mas evidentemente dá para a gente escutar o Pablo mais um pouquinho, o Wilson, e inclusive tem uma pergunta específica aqui para o Wilson no que se refere à questão do teletrabalho. Tá? E é uma pergunta que vem do Fábio Fayad, que é o presidente do Sim. Sinal, e que ele quer ouvir o Wilson sobre como se dariam os movimentos paredistas no âmbito do teletrabalho. Tá certo. Saúdo aqui a pergunta e o comparecimento do nosso presidente nacional, Fábio Fayad, né? Muito interessante a questão, porque ela já tinha sido também abordada no Apito Carioca, em uma edição anterior. Por quê? Porque, como a gente já havia se referenciado, né? O teletrabalho não é novo. Então, as categorias que estavam mais afetas a esse tipo de atividade, né, ele já tem um grau maior de expertise no sentido de fazer paralisação e de fazer valer também a luta pelos seus direitos, né? E num desses apitos eu coloquei a questão do PROERGS, do Rio Grande do Sul, que é o sistema de processamento de dados do Estado do Rio Grande do Sul, não é? E que eles tiveram, no início deste ano, uma greve geral de 23 dias, se não me falha a memória, não é? Em que efetivamente passaram a lutar exatamente contra o quê? Contra aquilo que exatamente vem se afigurando em várias outras categorias, ou seja, uma grande parte da produtividade, se não integralmente, né, da produtividade feita pelo trabalhador do seu trabalho em casa está sendo apropriado exclusivamente pela instituição, não é? E aquele lado, digamos assim, menos aparente do burnout ou da questão psicológica de pessoa que passa a ter até mesmo problemas com relação à família, com relação à manutenção do seu trabalho dentro do seu espaço residencial, não é? Isso não tem tido a menor contrapartida das instituições, não é? Muitas instituições passaram do princípio de que a produtividade é da instituição, as despesas com relação à implementação da atividade laboral na residência, muitas vezes é colocada na conta do próprio trabalhador, não é? E as dificuldades eventualmente encontradas, né, são simplesmente respondidas com a troca do funcionário, não é? E isso já vem criando, como aconteceu no PROERGS, uma greve geral, primeiro, pelo reconhecimento desses custos, e foi uma greve vitoriosa, não é? Foi aprovado o acordo, não é? Exatamente isso, ou seja, que na PROERGS a entidade, a instituição contratante, né, tem que se responsabilizar pela ergonomia do funcionário, ou seja, de maneira que ele possa trabalhar dentro de casa, mas possa trabalhar dentro de casa em questões ergonômicas laborais que lhe permitam um mínimo de conforto, não é? Segundo, que todo o material que for efetivamente utilizado pelo funcionário, isso no que tange também à segurança de informação, à memória e outros equipamentos periféricos, deve ser integralmente fornecidos pelo contratante, não é? Isso é uma coisa que você já começa a perceber de uma maneira reincidente, ou seja, as categorias profissionais que já estão mais experientes com esse tipo de atividade já começam a cobrar nos seus acordos coletivos, não é? A contrapartida da empresa por esse tipo de atividade, não é? Não é simplesmente o fato de que o funcionário, por estar em casa e por não enfrentar o trânsito, ele aceita qualquer condição para fazer esse trabalho dessa forma, não é? E, por último, a gente já tem, além da PROERG, você teve um caso específico
dos funcionários de call center, da Claro. A Claro também já abriu o acordo coletivo em que também passa a estabelecer regimes, principalmente também de privacidade, que é uma questão muito importante. Quando você trabalha em casa e quando o seu sistema é de metas, isso não permite à instituição e nem ao superior hierárquico ultrapassar aquele limite de horário comercial para estabelecer demandas ou mesmo lembretes, não é? Ou seja, uma das necessidades para a manutenção da higiene mental do trabalhador é se desligar do trabalho. Esse direito ao desligamento do trabalho é alguma coisa que está crescendo de maneira muito forte dentro das categorias, não é? Ou seja, não é o fato de você estar em casa executando a sua atividade que permite a um superior hierárquico fazer um lembrete, fazer uma recomendação, fazer uma demanda fora do seu horário comercial de trabalho. Você não está ligado 24 horas. Alguém estar ligado além do seu horário comercial, isso significa uma atividade extra, é uma hora extra, não é? E que ele tem que ser remunerada. Isso não é favor, não é? E basicamente, se você não consegue caminhar nesse sentido, você percebe que a precarização do trabalho já está ocorrendo, não é? Esses são os exemplos que a gente já tem verificado e que estão começando a crescer e que vão crescer, não é? No Serviço Público Federal, você já encontra exatamente queixas com relação à produtividade em pesquisas, como você já teve frente à Universidade Federal do Paraná, não é? Ao Tribunal de Contas de diversos estados, né? Ou seja, que o servidor prefere sim o teletrabalho, ele ganha uma qualidade de vida, mas ele se sente lesado, porque toda a produtividade extra que é apresentada, não é basicamente retirada. E a gente percebeu isso diretamente aqui no Banco Central, quando a gente percebeu que um dos pré-requisitos para admissão ao teletrabalho era uma produtividade de 15%, sem que houvesse qualquer parâmetro científico para que isso fosse dado. Era simplesmente uma forma de você dizer: eu deixo você ir se você pagar um pedágio. Ora, não existe um pedágio se o trabalhador está executando as suas funções e, pelo contrário, se ele está passando por um regime de metas quantitativas em que ele vai se expor ainda mais ao estresse emocional do processo de trabalho em casa. Então, tudo isso tem que ser devidamente repensado pelos colegas, porque a mobilização sindical é necessária para isso. Ou seja, em algum momento, a luta do trabalhador em teletrabalho passa pelo spin-off. O que é o spin-off? O desligamento. Ou seja, em determinado momento, se a instituição não negocia, se a instituição quer se manter intransigente com relação aos frutos do teletrabalho, ela passa necessariamente, o trabalhador passa necessariamente a ter que se mobilizar para conseguir esse retorno, né? Basicamente é isso. Com relação à OIT, não é, eu confesso, não tenho conhecimento de nenhuma regulamentação específica até o momento, o que talvez o Pablo possa ter até melhor colocar essa questão. O que nós temos é uma atividade do Ministério Público do Trabalho, que tem efetivamente já visualizou a questão do teletrabalho e que está tentando, digamos assim, se adequar ao fato de que o funcionário seletista passa por esse tipo de pressão e que, portanto, esse tipo de pressão é indevida e que a CLT não tem que ser não reinterpretada, mas tem que ser visualizada dentro do modelo de teletrabalho. O Ministério Público tem, efetivamente, tentando conversar com as empresas e, muitas vezes, né, fazê-las atentar para esse fato. Ou seja, não é o fato de você colocar o seu trabalhador, o seu colaborador em teletrabalho
que permite à instituição, digamos assim, abusar deste poder, né? Basicamente é isso, Pedro. Pablo deseja fazer algumas colocações, Pablo? Sim, vou colocações rápidas, dado o adiantar da hora, né? Só pela questão da OIT, né? Em termos, conheço algumas publicações da OIT, mas a nível, vamos dizer, a OIT é uma instituição global, né? A nível global não existe nenhuma normatização sobre o trabalho remoto. Até tem algumas diferenças, trabalho em casa, mais sutis. Mas, a nível de publicação, aconselho vocês irem lá, tem publicações bastante interessantes, né? O estilo de publicação é mais ou menos no sindicalismo europeu, sindicalismo americano, né? Então, tem bastante coisa lá interessante sobre as condições de trabalho no mundo, em diversas partes do mundo, diversos setores, é bem interessante, né? E aqui, em questão, aqui falando do Brasil, vamos dizer, eu acabei trazendo aqui, né? Que eu me baseei em publicações do DIEESE, da CUT, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, que a posição deles é que a reforma trabalhista, ela colocou, vamos dizer assim, ela precarizou o teletrabalho. Ela precarizou, porque na CLT, antes da reforma trabalhista, não existia qualquer diferenciação de você trabalhar na empresa, trabalhar fora. Você é a mesma coisa. Mas com relação ao teletrabalho, colocou dispositivos que dão uma flexibilidade, que é o sentido da reforma, né? Dá uma flexibilidade para o empregador, de utilizar a tecnologia e de se apropriar da produtividade do trabalho na forma de trabalho remoto. E para a gente fechar aí, eu acho que uma reflexão aí da questão dos desafios que tem o movimento sindical nesse contexto de avanço tecnológico. A pandemia acelerou processos que já vinham de um bom tempo, né? No contexto de trabalho, de avanço de tecnologia e trabalho remoto, né? Eu acho que tem o papel da conscientização, né? O papel do sindicato, da conscientização de suas bases, na questão como a gente colocou aqui, né? da interligação das diversas categorias de trabalhadores que aparentemente são, no caso do Banco Central, eu acho que com autonomia eu posso ficar escondido aqui que ninguém vai mexer comigo. Me mostrou que não, continua, todo mundo é servidor público. Você está falando da função. Então, é mostrar a interligação não só dentro do setor público, mas do setor público com o setor privado, né? Os trabalhadores de uma forma geral e procurar novas formas de mobilização. E colocar que esses desafios não são novos, né? Por exemplo, o processo de globalização da produção, quando você coloca a produção de empresas, as empresas, vamos dizer, que começou com as empresas de automobilística em várias partes do mundo, surgiram novas formas de mobilização, novas formas de luta, né? Pode citar aqui, vamos dizer, na própria China, né? Você tem um aumento do número de greves, né? Não é muito divulgado, né? Que faz com que as empresas se desloquem para setores onde o custo de trabalho é mais baixo, que seria no Sudeste Asiático, né? Em termos de custo do trabalho, você pega... me lembro que a época eu estava entrando no banco, em meados da década de 90, o salário do trabalhador mexicano, o salário brasileiro, no setor industrial, era, vamos dizer assim, era bem maior que o chinês, era bem maior, tipo, acho que 5 vezes mais. Em 2018, o salário médio do chinês, vamos dizer, desse trabalhador, ele ultrapassa tanto o mexicano quanto o brasileiro. A questão dos portuários na Europa, dando greves gigantes em 2017, 2018, né? Recentemente, sobre dos trabalhadores da própria Amazon, né? Fazendo movimentos nos Estados Unidos, né? E, tipo, vamos dizer, a questão de ser remoto não quer dizer que você não possa se organizar. Você tem, vamos dizer, vê exemplos em outras categorias, outras classes, outros tipos de trabalhadores, como, por exemplo, o Uber, né? Que conseguiu normatizar, né, questões de trabalho em Londres e em algumas partes dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, a gente
vamos dizer, está começando dentro do serviço público e também está começando um novo mundo aí. Como é que a gente se organiza, como é que a gente faz novas reivindicações num ambiente que o contato físico, né, presencial, ele fica mais fluido, né? Então, mas isso aí é um processo que a gente vai ter que enfrentar agora, né? Não vai ser nem mais tarde, tem que ser enfrentado isso agora. É isso aí. Obrigado aí, Pedro. Ótimo, gente. Chegamos ao fim. Tivemos ao longo do evento uma boa participação. Agora, natural, quando chega ao final, algumas pessoas já deixaram a sala. E eu queria, quando me chamaram para fazer essa mediação, eu me lembrei de um evento do sindicato e que eu assisti lá em Belo Horizonte, que foi quando o governo, na transição do governo Fernando Henrique para a administração Lula, né? Que foi feito lá no auditório da Regional de BH, um encontro interessante, onde foram convidados alguns deputados eleitos, né? Eu me lembro do Patrus Ananias, do Vigílio Guimarães, e também do saudoso Sérgio Miranda, e também tinha uma presidente do Unafisco falando para nós lá. E foi muito interessante, a fala do Patrus ficou na minha cabeça até hoje, que ele falou assim, que nós chegamos ao governo, mas não chegamos ao poder. O que nos remete o quanto é desafiador você fazer a gestão pública, né? E eu achei, assim, e também, só para fechar essa questão de BH, a presidente da Unafisco, na ocasião, ela nos trouxe uma questão de como os impostos eram regressivos no Brasil e quanto que os setores regulados tinham capacidade de fugir dessa... de pagar menos imposto, né? Fugir de pagar imposto, graças a estruturas de administração tributária pesadas que eles criavam no seio de suas organizações. E que, portanto, muitos setores sequer pagavam, pagavam muito pouco imposto de renda, e eu me pensei na época, que importante um sindicato, que o papel do sindicato é cuidar dos interesses, evidentemente, de suas categorias, mas os sindicatos do setor público, eles precisam ter uma visão de sociedade, né? Então, eu fico muito honrado, satisfeito com a explanação do Vladimir, porque ele trouxe essa questão da sociedade para nós, né? Estão privatizando o setor público, né? Não é uma questão que extrapola o interesse da categoria dos servidores públicos para como o Estado vai prestar serviços para a sociedade. Então, eu vejo com felicidade que o Sinal também abraçou esse movimento de se politizar mais e de abordar questões que extrapolam as nossas questões do Banco Central propriamente dito, né? E, então, portanto, fica o nosso agradecimento ao Vladimir pela sua excelente explanação, ao Wilson, que nos trouxe questões importantíssimas das metas quantitativas, que é um fato, e das consequências que isso pode trazer. De imediato eu fiquei pensando que menos funcionários, a reposição vai diminuir, porque fazendo mais em menos tempo, nós vamos acabar substituindo novas forças de trabalho futuras e vamos acabar em grande sobrecarga e resultando na síndrome de burnout que ele colocou muito bem, né? E o Pablo com a sua exposição sobre o modus operandi do teletrabalho no Banco Central, como tem acontecido, né? E vai também nos brindar aí com mais uma participação, tenho certeza, sobre a questão da pesquisa recente que nós fizemos sobre teletrabalho na Regional do Rio de Janeiro. Provavelmente vai contar com o apoio do nosso grande colega Neemias e vamos em frente, né? Eu diria para vocês que algumas perguntas ficaram sem serem entendidas. Pedro, você fechou o áudio.
Desculpa. E que essa apresentação vai ficar, peço a Rita que me ajude se eu estiver equivocado, ela vai ficar disponível na TV Sinal no YouTube, TV Sinal RJ, para que a repercussão que essa participação de vocês todos certamente vai ter, e outras pessoas poderão se interessar em assistir essas excelentes intervenções que foram feitas aqui. Então, eu agradeço demais e uma boa noite a todos, excelente fim de semana. Pedro, eu gostaria de agradecer a todos, tá? E lembrar que nós temos um núcleo dos servidores da Ativa, do Sinal RJ, que está efetuando esse debate, e qualquer colega que queira participar é muito mais do que bem-vindo para que essa nossa conversa possa prosseguir. Um abraço a todos. Excelente, Wilson. Eu gostaria de saber se o Belcito quer fazer um alô final para nós aqui. Eu gostaria, sim. Eu gostaria de agradecer a todos, né, palestrantes, o mediador, a todos os servidores, funcionários nossos do Sinal que deram apoio, e ao Vladimir, que está sempre à disposição, é sempre um grande colaborador do Sinal, e a nossa colega Patrícia, que viabilizou, né, da Frente Parlamentar, que viabilizou a transmissão às redes sociais, né? Então, nem todos que assistiram estão aqui pela plataforma Zoom, mas também estiveram presentes nas redes sociais. Tá? Agradeço a todos, principalmente aos participantes. Obrigado. Boa noite, pessoal.